Há memórias da infância que aquecem o coração, mas há outras que, por mais que o tempo passe, ainda deixam cicatrizes invisíveis. Algumas marcas somem da pele, mas nunca saem da alma. Eu sei bem disso. Olá, meus queridos. Meu nome é Isabel, mas a vida inteira todo mundo me chamou de Bel. Hoje eu tenho 72 anos, mas essa história aconteceu há muito tempo, quando eu ainda era só uma menina de 8 anos. Antes de começar, me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber até onde minhas histórias chegam. Então escreve nos comentários, e se puder, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar contando essas histórias para vocês. Minha mãe sempre dizia que criança tem que aprender pelo amor ou pela dor. E, na minha casa, eu não me lembro de receber beijos ou abraços dela. Não me lembro de um "eu te amo". O que eu me lembro são das regras. Regras. Algumas pareciam normais. Não falar de boca cheia, não entrar com os pés sujos em casa, não deixar roupa espalhada. Mas tinham outras regras que ninguém dizia em voz alta. Eu aprendi, por exemplo, que não podia contrariar minha mãe. Se eu derrubasse um copo d'água na mesa, ela apertava meu braço com força, me arrastava para um canto e dizia baixinho: "Você nunca aprende, não é, Isabel?" Se eu demorasse para arrumar a cama, ela me fazia ajoelhar no chão frio com as mãos para cima até eu aprender a ser mais rápida. Se eu falasse algo que ela não gostasse, segurava meu rosto com tanta força que meus olhos ficavam cheios de lágrimas. E se eu começasse a chorar, ela suspirava impaciente e dizia: "Tá vendo? Você chora por qualquer coisa. Você é muito fraca." E se alguém perguntasse sobre os hematomas nos meus braços ou nos meus joelhos, ela sorria e respondia: "Essa menina vive caindo. É muito desastrada." E todo mundo acreditava. Minha mãe não gritava. Ela não perdia o controle e isso era o pior. Se ela gritasse, talvez alguém tivesse percebido. Se ela se descontrolasse, talvez as vizinhas ouvissem. Mas minha mãe era sempre calma. O rosto dela nunca mudava de expressão. Certa vez, deixei um prato cair e quebrar. Eu paralisei na hora. Sabia que ela estava atrás de mim. O silêncio foi pior do que qualquer grito. Ela apenas pegou minha mão, virou minha palma para cima e deu um tapa forte que ardeu na mesma hora. Depois disso, segurou meus dedos e apertou com tanta força que comecei a chorar baixinho. "Você precisa aprender a ser mais cuidadosa, Isabel", ela disse, sem nenhuma raiva na voz. E eu, com apenas 7 anos, comecei a me perguntar: será que eu era mesmo tão desastrada assim? Os machucados apareciam cada vez mais. Um dia, acordei com o rosto doendo. Me levantei da cama e fui até o espelho. Havia uma mancha roxa perto do meu olho esquerdo. Na hora, tentei lembrar o que eu tinha feito, onde eu tinha batido. Mas a única coisa que vinha na minha cabeça era a noite anterior. Eu estava sentada à mesa jantando quando minha mãe percebeu que eu não estava comendo rápido o suficiente. Ela se inclinou, pegou a colher da minha mão e bateu contra o meu rosto. Foi rápido, discreto. Meu pai nem percebeu. Ele estava lendo o jornal. Depois, minha mãe apenas sorriu e continuou comendo. E agora, ali no espelho, eu via o resultado daquela noite. Meu Deus, Bel. Minha amiga Duda arregalou os olhos assim que me viu na escola. "O que aconteceu com o seu rosto?" Eu paralisei. Eu não podia dizer a verdade. Minha mãe já tinha ensinado o que eu deveria dizer. Então, apenas abaixei a cabeça e murmurei: "Acho que caí da cama." Duda riu. "Você cai toda hora. Parece até que é de propósito." E eu ri também. Porque era mais fácil rir. Era mais fácil fingir que era verdade. Mas dentro de mim, algo começou a mudar. Foi nesse dia que comecei a reparar. As crianças da minha escola corriam, brincavam, pulavam, subiam em árvores. E sim, elas caíam. Mas nenhuma delas tinha tantos machucados quanto eu. Nenhuma delas precisava justificar o próprio corpo o tempo todo. Por que só eu tinha hematomas pelos braços? Por que só eu acordava com roxos novos sem ter caído de verdade? E então eu comecei a me perguntar: será que eu era mesmo tão desastrada assim? Ou será que tinha algo errado que ninguém mais estava vendo? Quando eu cruzava o portão da escola, sentia um alívio. Como se, por algumas horas, pudesse respirar sem medo de errar. Dentro de casa, cada passo meu precisava ser calculado. Cada palavra, medida. Mas na escola, eu me sentia um pouco mais leve.
Não que eu fosse uma criança extrovertida. Pelo contrário. Eu era quieta, tímida, sempre observando mais do que falando. Mas ali, entre as paredes da sala de aula, ninguém exigia que eu andasse na ponta dos pés. Só que naquele dia tudo mudou. Nunca gostei de chamar atenção. Aprendi cedo que, quanto menos olhares estivessem sobre mim, melhor. Mas naquele dia, minha própria professora fez algo que me colocou no centro das atenções. E me fez perceber que talvez eu não soubesse mentir tão bem quanto minha mãe achava. Foi logo depois do recreio. Nós voltamos para a sala, e a professora pediu para que abríssemos os cadernos. Eu tentei segurar o lápis com a mão direita e senti um incômodo, uma pontada leve, mas suficiente para me fazer franzir a testa. Minha mão estava dolorida. Olhei de relance e vi que ainda tinha uma marca ali. 2 dedos roxos na parte interna do meu pulso. Pequenos, mas visíveis. Na noite anterior, eu tinha derrubado um copo na mesa do jantar. Minha mãe não disse nada na hora. Apenas me lançou um olhar que fez meu estômago revirar. Quando terminei de lavar a louça, ela segurou meu pulso. Primeiro apertou devagar, como se quisesse ter certeza de que eu estava prestando atenção. Depois, apertou com força. Força suficiente para me fazer prender a respiração e querer puxar a mão. Mas eu sabia que, se tentasse, seria pior. Você precisa ser mais atenta, Isabel. Foi só isso que ela disse antes de me soltar e voltar para seus afazeres, como se nada tivesse acontecido. Agora, olhando para a marca no meu pulso, eu sabia que não poderia deixá-la visível. Disfarçadamente, puxei a manga do uniforme para cobrir a pele, tentando me concentrar na aula. Mas então, a voz da professora me tirou dos pensamentos. Bel, venha até a frente para resolver esse exercício no quadro. Meu coração acelerou. Eu não gostava de ir até lá, mas não tinha escolha. Levantei devagar e caminhei até o quadro negro. Peguei o giz com a mão direita, e nesse momento senti um olhar sobre mim. Era a professora. Ela franziu a testa e deu um passo à frente. O que foi, querida? Sua mão está doendo? Senti o sangue sumir do meu rosto. Antes que eu pudesse responder, ela largou o livro e segurou minha mão com delicadeza. Virou meu pulso para cima. E ali estava a marca. 2 dedos roxos. O tempo pareceu parar. As outras crianças continuavam sentadas, algumas conversando entre si, outras rabiscando os cadernos. Mas a professora, ela ficou imóvel por alguns segundos. Seus olhos se prenderam ao roxo no meu pulso. E então, ela levantou a cabeça e me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Como você fez isso? A pergunta parecia simples. Mas meu corpo inteiro travou. Eu sabia a resposta, mas não podia dizê-la. Então fiz o que minha mãe tinha me ensinado. Menti. Eu bati na porta, respondi, quase sem voz. A professora piscou algumas vezes, como se estivesse tentando absorver minha resposta. Você bateu na porta? Repetiu, sem muita convicção. Sim. Foi sem querer. Ela continuou me olhando. O tempo parecia se arrastar. Meu coração martelava dentro do peito. Será que ela acreditaria? Por fim, ela soltou minha mão devagar. Tome mais cuidado, querida. E voltou para sua mesa. O alívio foi imediato. Ninguém mais perguntou nada. O dia seguiu normalmente, como se aquela pequena conversa nunca tivesse acontecido. Mas quando a aula acabou, eu guardei minhas coisas o mais rápido possível. Queria sair dali o quanto antes. Passei pelo portão da escola e caminhei para casa com as pernas trêmulas. Se a professora percebeu, será que outras pessoas também percebiam? Será que alguém mais sabia e apenas escolhia não perguntar? Quando entrei em casa, minha mãe estava na cozinha. Tentei subir direto para o meu quarto, mas ela me chamou. Isabel. Virei devagar. Ela se aproximou e olhou diretamente para o meu rosto. Como foi na escola? Tudo bem? Ela inclinou a cabeça, observando minha expressão. Tem certeza? Engoli em seco. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que a professora tinha perguntado. Tenho. Minha mãe cruzou os braços. O que você disse? Piscar, fingir confusão. Era o que ela esperava de mim. Disse que bati na porta. O silêncio foi sufocante. Então ela sorriu. Muito bem. Depois disso, voltou a preparar o jantar como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Se um dia eu dissesse outra coisa,
Se um dia minha resposta não fosse aquela que ela esperava, eu aprenderia da pior forma possível. A partir desse dia, entendi algo muito importante: ninguém nunca faria nada. As pessoas poderiam perguntar, poderiam até olhar estranho. Mas, no fim, acreditariam na resposta mais conveniente. E minha mãe sabia disso melhor do que ninguém. Existem regras que são escritas. Outras, ditas em voz alta. Mas as mais perigosas são aquelas que ninguém precisa dizer. Na minha casa, elas estavam por toda parte invisíveis, mas presentes em cada olhar da minha mãe, em cada silêncio prolongado, em cada movimento que eu precisava calcular antes de fazer. Foi assim que aprendi a sobreviver. Eu sabia que a menor distração poderia me fazer errar. E errar nunca era uma opção segura. Cada dia era um novo desafio. Um novo teste. E eu precisava passar em todos. A morte muda tudo. Quando meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Foi uma manhã comum, como qualquer outra. Acordei, me vesti e desci para o café da manhã. Mas, assim que entrei na cozinha, senti que algo estava errado. Minha mãe estava parada diante da pia, mexendo lentamente uma colher dentro da xícara de café, como se estivesse hipnotizada pelo som do líquido girando. Mãe? Ela não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo, tomou um gole do café e, sem olhar para mim, disse: "Seu pai morreu." Foi assim. Sem aviso, sem explicação. Eu não entendi. Não podia entender. Era cedo demais para isso. Meu coração acelerou. Meus olhos se encheram de lágrimas. O quê? Como assim? Ela pousou a xícara no pires e me encarou. Seus olhos não tinham emoção nenhuma. Ele se foi, Isabel. Não tem o que fazer. Agora coma o seu café. Eu queria perguntar mais. Queria saber o que tinha acontecido, porque ele não estava ali. Mas a voz dela era firme, sem espaço para discussões. E eu percebi que, naquela casa, a morte não era motivo para lágrimas. Mas eu chorei. Não conseguia evitar. As lágrimas rolaram pelo meu rosto e eu funguei, incapaz de segurar o soluço preso na garganta. Foi aí que minha mãe bateu a mão na mesa. Não com força, mas o suficiente para me fazer calar a boca. Ela me lançou um olhar duro e sua voz saiu baixa, cortante. "Pare com isso agora. A vida é assim. Você precisa aceitar." Ela se levantou, pegou a xícara e saiu da cozinha sem olhar para trás. E eu fiquei ali, soluçando, sozinha. Os dias passaram, e o nome do meu pai nunca mais foi mencionado naquela casa. A dor não tinha espaço. As lágrimas eram um sinal de fraqueza. Sofrimento era um incômodo. E assim eu cresci. Aprendendo que, não importa o que acontecesse, eu nunca deveria chorar. Mas sem o meu pai por perto, as regras ficaram ainda mais rígidas. Eu sempre soube que minha mãe gostava de controle. Mas, depois que ele se foi, esse controle se tornou total. Tudo tinha um jeito certo de ser feito. A comida tinha que ser servida na mesma hora todos os dias. As roupas, dobradas em pilhas perfeitas dentro do armário. A louça, lavada sem deixar nenhuma gota d'água na pia. E eu precisava seguir cada uma dessas regras sem questionar. Caso contrário, bem, eu sabia que não deveria testar. Com o tempo, aprendi que algumas regras não precisavam ser ditas em voz alta. Na minha casa, elas estavam por toda parte invisíveis, mas presentes em cada olhar da minha mãe, em cada silêncio prolongado, em cada movimento que eu precisava calcular antes de fazer. Foi assim que aprendi a sobreviver. Cada dia era um novo teste. E eu precisava passar em todos. Havia 3 momentos do dia em que minha atenção tinha que ser máxima: o café da manhã, a hora do jantar e as noites antes de dormir. Eram nesses momentos que os erros eram mais perigosos. De manhã, minha mãe gostava que tudo estivesse impecável. A mesa arrumada, o café servido no horário exato, a manteiga passada no pão sem deixar farelos caírem no prato. Uma vez, eu estava com sono e distraída. Peguei a xícara de leite e, sem querer, encostei a borda na colher, fazendo um barulho agudo. Na hora, congelei. Minha mãe pousou sua xícara devagar, olhou para mim e apenas disse: "Você precisa aprender a ter mais atenção." E continuou tomando seu café. Mas, mais tarde, quando fui pegar algo no armário da cozinha, senti seus dedos segurarem meu braço. Aperto firme. Controlado. Quando ela soltou, os dedos dela ainda estavam marcados na minha pele. E eu aprendi. Na manhã seguinte,
Segurei a xícara com mais cuidado. O jantar era um teste ainda pior. Minha mãe dizia que perder tempo era coisa de criança mimada. Se eu demorasse para comer, sentia a tensão crescer ao meu redor. Se eu olhasse muito para o prato sem levar o garfo à boca, ela sabia. Aproximava-se e dizia: "Abra." Ela pegava o garfo e empurrava a comida contra meus lábios. O tom era baixo, quase carinhoso, mas os olhos dela eram frios. A terceira regra, a mais perigosa de todas, era nunca incomodar minha mãe depois que ela fosse dormir. Não importava se eu estivesse com frio, se tivesse pesadelos, ou se sentisse sede. Se eu acordasse de madrugada, deveria ficar onde estava. Eu sabia disso desde os 7 anos. Naquela idade, uma noite acordei assustada, depois de um sonho ruim. Sem pensar muito, levantei e fui até o quarto da minha mãe. Bati de leve na porta. "Mãe?" Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abriu de repente. Vi seus olhos escuros me encarando na penumbra do corredor. "O que você quer?" A voz dela era baixa. Perigosa. Eu tive um pesadelo. Ela ficou me olhando por um longo tempo. Depois suspirou, pegou meu pulso e me puxou para dentro. O aperto dela era mais forte do que o necessário. Ela não gritou, não fez barulho. Apenas me ensinou, sem precisar de palavras, que eu nunca mais deveria sair do meu quarto à noite. E eu aprendi. Na manhã seguinte, quando desci para o café, ela estava sentada à mesa como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim e sorriu. "Dormiu bem, Isabel?" Eu engoli seco e assenti. E, a partir daquele dia, nunca mais saí do meu quarto depois que ela fosse dormir. Cada dia era um novo teste. Se eu passasse, tudo ficava em silêncio. Se eu falhasse, eu pagaria por isso. Mas o pior de tudo era que ninguém via. Minha mãe era respeitada no bairro. Ela sorria para os vizinhos, fazia questão de manter a casa impecável, falava com doçura com as professoras da escola. Ela era gentil, educada. Uma mulher forte que criava a filha com rigor e amor ou, pelo menos, era isso que todos acreditavam. Eu me perguntava se algum adulto via algo diferente. Se alguém notava o jeito que eu nunca sorria muito, o jeito que eu me encolhia quando alguém falava alto, o jeito que eu sempre hesitava antes de responder qualquer pergunta. Mas ninguém nunca perguntava. E se perguntassem, minha mãe sempre teria uma resposta perfeita. Porque ninguém quer acreditar que monstros possam ter rostos familiares. Na escola, meu comportamento começou a mudar. Eu evitava falar. Aprendi a andar devagar, sem chamar atenção. Passei a abaixar a cabeça sempre que um adulto falava comigo. Até Duda, minha melhor amiga, percebeu. "Bel, o que foi? Você tá tão diferente." Eu sorri, tentando fingir que nada estava acontecendo. "Só estou cansada." E ela acreditou. Todo mundo sempre acreditava. Até o dia em que eu cometi o erro de contar a verdade. O silêncio tem um peso. Aprendi isso desde muito nova. Existem coisas que podemos dizer e existem coisas que nunca devem ser ditas. E, na minha casa, existiam verdades que não podiam sair da nossa porta. Eu nunca fui uma criança que falava muito. Mas depois da morte do meu pai, e da rigidez crescente da minha mãe, meu silêncio passou a ser ainda maior. A escola era o único lugar onde eu podia respirar. Mesmo sem ser completamente livre, pelo menos ali eu não precisava medir cada palavra antes de falar. Mas isso não significava que eu podia contar a verdade. Aliás, eu nem me lembrava mais como era contar a verdade. Foi num dia comum que tudo aconteceu. Naquela manhã, acordei e fiz tudo como sempre. Arrumei a cama sem deixar um único vinco no lençol. Escovei os dentes contando cada segundo na minha cabeça. Desci para a cozinha e comi meu café da manhã sem fazer barulho. Minha mãe estava quieta naquele dia. Isso geralmente era um sinal ruim. Se ela me olhasse diretamente nos olhos e sorrisse, significava que eu havia passado no teste do dia anterior. Se ela não dissesse nada, significava que algo estava errado. Engoli minha última mordida e me levantei da mesa. "Vou para a escola." Ela não respondeu. Apenas continuou mexendo o café. Hesitei por um segundo. Mas então me virei e saí. Melhor assim. Se ela não falasse nada, talvez eu tivesse um dia tranquilo. Ou pelo menos foi o que pensei. A manhã na escola foi como qualquer outra. As aulas eram longas, mas eu gostava delas. Gostava de observar as letras sendo escritas no quadro.
gostava de ouvir as vozes dos professores explicando os conteúdos, gostava do barulho dos lápis riscando o papel. Tudo isso me fazia esquecer, pelo menos por algumas horas, das paredes da minha casa. Até que, no intervalo, Duda apareceu ao meu lado. Bel, você viu aquele cachorro que estava na entrada da escola hoje cedo? Balancei a cabeça. Que cachorro? Um vira-lata preto e branco. Tão fofinho. Ele chegou perto de mim. Acho que queria comida. Ela riu, animada. Mas logo seu olhar parou em mim. Você tá diferente. Senti o coração acelerar. Diferente como? Sei lá. Você não ri mais como antes. Nem fala tanto. Apertei os dedos contra o caderno. Acho que só estou cansada. Duda inclinou a cabeça, me observando. É a sua mãe, não é? Meu corpo travou. Pisquei rápido. O que você quer dizer? Eu vi os roxos no seu braço outro dia. Você vive se machucando, mas nunca me diz como. Ela não falou isso de um jeito acusador. Foi apenas um comentário. Um comentário simples, mas que fez meu estômago revirar. Porque ela estava vendo. Ela estava percebendo. E aquilo me assustou. Porque se Duda via, talvez outros pudessem ver também. Meu peito apertou. Eu tinha que mudar de assunto. Mas, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a voz de outra pessoa soou atrás de nós. Isabel? Virei e vi a professora de história parada ali, nos observando. Ela sorriu gentilmente. Você pode vir aqui um instante? Meu coração afundou. Segui a professora até a sala dos professores. O espaço era pequeno, com algumas cadeiras de madeira e uma mesa cheia de papéis empilhados. Ela se sentou e apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se, querida. Meus pés pareciam presos ao chão, mas de alguma forma eu me movi. Sentei e esperei. A professora cruzou as mãos sobre a mesa e me olhou com gentileza. Isabel, eu reparei que, nos últimos meses, você tem estado diferente. Minha garganta secou. Diferente como? Ela inclinou a cabeça, pensativa. Você anda mais quieta do que antes. Parece sempre atenta demais. Sorriu, tentando me tranquilizar. E percebi que você tem aparecido com alguns machucados. Minha cabeça girou. Machucados? Sim. Alguns roxos nos braços, e um tempo atrás, aquele corte no rosto. Piscar rápido. Forçar uma resposta. Ah, eu caí. Ela arqueou a sobrancelha. Você cai muito, não é? Ela disse isso num tom leve, mas havia algo nos olhos dela. Ela não acreditava. Meu peito ficou pesado. Eu precisava mudar de assunto. Precisava falar qualquer coisa. Mas, antes que eu pensasse, ela fez a pergunta que eu mais temia. Sua mãe já bateu em você, Isabel? O ar sumiu dos meus pulmões. Engoli em seco. Minha mente gritava para eu negar, para eu dizer que era tudo coisa da minha cabeça. Mas por um segundo, só por um segundo eu quis contar a verdade. Quis dizer tudo. Quis dizer que minha mãe nunca gritava, mas que seu silêncio doía mais do que qualquer grito. Quis dizer que, às vezes, eu acordava com o corpo dolorido e que, por mais que tentasse lembrar o que fizera de errado, nunca encontrava resposta. Quis dizer que eu vivia com medo de cada olhar dela. Quis dizer que, às vezes, eu só queria que alguém soubesse. Mas então, a voz da minha mãe ecoou dentro da minha cabeça. Você precisa aprender a aceitar. Engoli a saliva. Abaixe os olhos. E, quando minha boca se abriu, foi para dizer: não. O silêncio entre nós ficou pesado. Ela me observou por um longo tempo, como se procurasse algo nos meus olhos. Mas eu não podia deixar que ela visse nada. Então apenas levantei a cabeça e repeti: minha mãe nunca bateu em mim. Ela suspirou. Se precisar conversar, estou aqui, querida. Apenas assenti. Ela não acreditou completamente. Eu sabia disso. Mas também sabia que ela não podia fazer nada sem prova. Então me levantei, agradeci e saí da sala. Duda me esperava no corredor. O que ela queria? Forcei um sorriso. Só perguntar sobre a matéria. E ela acreditou. Todo mundo sempre acreditava. Mas, quando fui para casa naquela tarde, meu coração pesava no peito. Porque, por um instante, eu quase contei a verdade. E eu sabia, se minha mãe descobrisse isso, eu nunca mais teria coragem de falar nada. O corpo aprende a se defender antes da mente. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo comigo,
eu já havia me acostumado a encolher os ombros ao menor sinal de aproximação, a caminhar sem fazer ruído, a esconder os braços com as mangas longas do uniforme mesmo no calor. E a sorrir. Sempre sorrir. Sorrir era o jeito mais fácil de ninguém desconfiar de nada. Mas o que eu não sabia, até aquele dia, era que todo corpo tem um limite. E o meu estava prestes a chegar ao dele. Tudo começou com um papel dobrado. Naquela manhã, eu estava no pátio da escola, esperando o sinal para entrar. A brisa era fria, e os outros alunos corriam de um lado para o outro, brincando. Eu me mantinha sentada no banco de concreto, sozinha, como de costume. Foi quando Duda se aproximou. Ela não disse nada. Apenas me entregou um papel pequeno, dobrado com cuidado, e saiu andando. Esperei ela se afastar, olhei para os lados e abri. Estava escrito, com letra arredondada e tremida: se você quiser conversar, eu te escuto. Pode confiar em mim. Duda. Senti um aperto forte no peito. Daqueles que fazem os olhos arderem. Mas, como eu já estava acostumada, segurei as lágrimas. Ninguém nunca tinha me dito que eu podia confiar. Ninguém nunca tinha me dado essa escolha. Guardei o papel no bolso. Não disse nada a ela. Não naquele dia. Mas por dentro, algo começou a se mover. Em casa, as coisas estavam mais silenciosas do que o normal. Minha mãe mal falava comigo. Seus passos pela casa pareciam mais pesados, seu olhar mais direto. Eu sabia que ela estava me observando. Desde que percebera minha conversa com a professora, ela estava esperando. Esperando um erro. E, como sempre, eu dei a ela exatamente o que queria. Naquela noite, deixei cair uma colher. O som do metal tocando o chão foi como um trovão dentro da cozinha. Ela se virou devagar. Os olhos fixos em mim. Meu corpo inteiro congelou. Desastrada, ela disse, sem levantar a voz. De novo. Fiquei parada. Não tentei me justificar. Ela caminhou até mim e tirou o pano de prato da bancada com um gesto rápido. O mesmo pano que tantas vezes ela usava para disfarçar suas intenções. Meu corpo se encolheu sozinho. Era como se cada parte de mim soubesse exatamente o que viria. Mas naquele momento, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, eu não tive medo. Eu estava com raiva. Não da minha mãe, mas de mim mesma. Raiva por ter acreditado tanto tempo que merecia aquilo. Por ter engolido cada lágrima, cada marca, cada silêncio forçado. Eu ergui os olhos e a encarei. E então, com a voz trêmula, mas firme, eu disse: foi só uma colher. O silêncio que se fez entre nós foi mais forte do que qualquer grito. Minha mãe me olhou como se eu tivesse cuspido fogo. Ela não estava acostumada com resistência, ainda menos com minha voz. Como é? Ela perguntou, sem alterar o tom. Eu só deixei cair uma colher e repeti. Não significa que eu sou desastrada. A mão dela tremeu por um instante. Ela abaixou o pano. Devagar. Cuidado com o que diz, Isabel. Eu estou cansada, as palavras saíram sem controle. Eu faço tudo certo. Acordo cedo, como quieta, limpo a casa, não respondo, não choro. E, mesmo assim, você sempre acha um jeito de dizer que eu sou o problema. Minha voz falhava, mas eu continuei. O papai nunca teria deixado isso acontecer. Foi aí que os olhos dela mudaram. Ela me encarou por longos segundos. Depois, sem dizer uma palavra, virou-se e saiu da cozinha. Subiu as escadas como se eu não tivesse dito nada. Como se eu não existisse. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada na cama, com os olhos abertos no escuro, ouvi cada passo que ela deu pela casa. Cada porta sendo fechada, cada armário sendo aberto. Mas nada aconteceu. Nenhuma visita ao meu quarto. Nenhum castigo. Nenhuma bronca. Nada. No dia seguinte, ela agiu como se a noite anterior não tivesse existido. E talvez, para ela, não tivesse mesmo. Fui para a escola com o estômago embrulhado. O bilhete da Duda ainda estava no meu bolso. Na hora do intervalo, me aproximei dela, devagar. Ela me olhou, surpresa. Sentei ao seu lado no banco. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então, respirei fundo e disse: eu não sou desastrada. Ela franziu a testa. Eu sei. Me virei para ela. Mas todo mundo acha que eu sou. Ela apertou minha mão, sem dizer mais nada. E naquele gesto, naquela mão pequena e quente segurando a minha, eu soube. Eu não estava sozinha. E foi ali,
naquele instante silencioso, que algo dentro de mim se libertou. Quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei minha mãe sentada à mesa, dobrando roupas. Parei na porta da cozinha. Ela ergueu os olhos, mas não disse nada. E, pela primeira vez, eu também não disse nada. Só continuei andando. Cabeça erguida. Passos firmes. Sem tropeçar, sem derrubar nada, sem medo. Naquele dia, eu parei de ser desastrada. Nem toda mudança começa com um grito. Às vezes, ela começa com um silêncio diferente. Não aquele silêncio que machuca, que pressiona o peito e congela o estômago. Mas um silêncio que chega leve, quase como um aviso. Como se a vida dissesse: agora vai. Na manhã seguinte ao dia em que eu disse que não era desastrada, minha casa parecia outra. Mas, na verdade, quem estava diferente era eu. Minha mãe continuava a mesma. Ela preparou o café da manhã como fazia todos os dias, colocou a xícara sobre a mesa e sentou-se em silêncio, mexendo lentamente a colher no café. Eu sentei à frente. Durante toda a refeição, ela não disse uma palavra. Mas eu senti, ela estava me observando, esperando que eu voltasse a ser a Isabel de antes. A Isabel que andava sem fazer barulho, que se encolhia com um olhar, que dizia sim com os olhos baixos, mesmo quando a alma gritava não. Só que essa Isabel não estava mais ali. E minha mãe sentiu. Porque, pela primeira vez, ela não tinha mais controle sobre minha reação. E, para alguém como ela, isso era mais assustador do que qualquer palavra. Os dias seguintes passaram devagar. Ela não me chamava mais de desastrada. Mas também não me chamava de nada. Era como se eu tivesse deixado de existir. Silêncios ainda preenchiam os cômodos da casa. Mas agora, eles não me controlavam mais. Eu ia à escola, sentava perto da Duda, conversava um pouco, comia mais devagar no intervalo. Comecei até a levantar os olhos quando a professora chamava meu nome. Coisas simples. Mas para mim, eram revoluções inteiras. Foi numa quarta-feira cinzenta que tudo mudou de vez. A professora chamou minha mãe para uma reunião. Ela não gostava de ser chamada à escola. Sentia como se estivessem tentando invadir seu território. Na noite anterior, percebi que ela estava diferente. Andava pela casa com passos mais duros, abria e fechava gavetas com mais força. Não falou comigo. Mas eu sabia. Ela estava furiosa. Só que, dessa vez, eu não tinha medo. Na manhã seguinte, ela me levou até a escola como de costume. Não falou no caminho. Eu também não. Ao chegar, ela desceu do carro com a mesma expressão dura de sempre e caminhou em direção à sala da diretora. Fui para minha aula, mas não conseguia me concentrar. Alguma coisa me dizia que a conversa não tinha sido como as anteriores. E eu estava certa. Quando voltei para casa naquele dia, ela estava na cozinha. Sentada. Imóvel. Os olhos fixos na toalha da mesa. Eu parei na porta. Ela ergueu os olhos lentamente e disse: "A professora disse que você está diferente." Assenti. Ela respirou fundo. Ela disse que você tem se aberto. Que tem amigos agora. Que anda sorrindo mais. Continuei em silêncio. Ela apoiou as mãos na mesa. Eu criei você para ser forte. Não para depender dos outros. Minha garganta apertou. Eu sou forte. Ela franziu a testa. Não parece. Agora vive cheia de ideia na cabeça. Não são ideias, respondi. São verdades. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já existiu entre nós. Minha mãe me olhou como se estivesse vendo alguém que ela não reconhecia. E eu acho que, naquele momento, ela percebeu. Ela não tinha mais poder sobre mim. Naquela noite, fiquei no meu quarto acordada até mais tarde. A luz do abajur acesa, meus cadernos espalhados sobre a cama. Mas eu não estudava. Eu pensava. Pensava em como seria minha vida dali para frente. Em como seria crescer sem carregar o peso de tentar agradar alguém que nunca se importou em me ouvir. Pensei no meu pai. Nas poucas lembranças que restaram dele. No modo como ele me olhava, como se eu fosse feita de coisa boa. Então me levantei. Abri minha gaveta e peguei minha pequena mala de tecido surrado. Coloquei algumas roupas, um par de meias, meu caderno favorito, e o bilhete da Duda. Não chorei. Porque, pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Esperei a madrugada. Sabia que minha mãe dormiria pesado.
Ela confiava demais no próprio controle. Nunca imaginou que eu teria coragem de sair. Mas eu tive. Quando o relógio da sala bateu 3 da manhã, abri a porta da frente sem fazer barulho. O ar frio da madrugada me atingiu o rosto. Fechei a porta atrás de mim. E, pela primeira vez, não olhei para trás. Caminhei até a casa da Duda. Ela morava com os avós a poucas quadras de distância. Toquei a campainha uma vez e esperei. Foram os avós dela que abriram. Duda já estava acordada. Quando me viu, entendeu tudo com um olhar só. Ela não perguntou nada. Apenas me puxou para dentro e me abraçou. Um abraço leve. Seguro. Um abraço que eu esperei a vida inteira para receber. Duda e a família me acolheram até que a escola entrou em contato com o serviço social. Contaram minha história com delicadeza. Me ouviram. Me protegeram. O processo não foi fácil. Mas eu era determinada. Contei tudo. Sem exageros, sem gritos, sem drama. Só a verdade. A verdade que eu segurei dentro de mim por tanto tempo, que chegou a doer. E, pela primeira vez, alguém acreditou. Alguns meses depois, fui escolhida por uma nova família. Uma casa modesta, um casal simples. Mas ali havia paz. Ninguém me chamava de desastrada. Ninguém dizia que eu era um problema. Eu podia rir alto. Fazer barulho. Errar. Ser criança. Ser Isabel. Hoje, olhando para trás, me pergunto como aguentei tanto tempo calada. Mas entendo. Porque o medo prende. A vergonha silencia. E a solidão nos faz acreditar que não existe saída. Mas existe. Sempre existe. E naquele dia em que fechei a porta da minha antiga casa sem olhar para trás. Foi o dia em que a Isabel começou a viver. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu algo enquanto me ouvia, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa disso também. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minhas palavras conseguem chegar. O seu apoio faz toda a diferença para que eu continue contando histórias como essa. Histórias reais. Emocionantes. Que precisam ser ouvidas. Um beijo no seu coração da vovó Isabel. Até a próxima.